Bem, alunos, vamos mais uma aula de geometria plana do ensino online. Agora vamos falar das sevianas. Tá? Sevianas, o que são sevianas em matemática? Sevianas são segmentos de reta, portanto tem início e tem fim. Tá? É um segmento que liga o vértice do triângulo ao lado oposto. Então vamos ver aqui no desenho. Eu tenho um triângulo ABC. Isso aqui é o segmento AL é uma seviana, o segmento AK é uma seviana, o segmento BM é uma seviana, o segmento BJ é uma seviana. Todo segmento que sai do vértice e atinge o lado oposto é uma seviana. Portanto, nós temos sevianas, são segmentos que saem do vértice e atingem o lado oposto. Só que a gente tem os casos especiais, os tipos notáveis de seviana, de acordo com o ângulo que ele faz com o lado oposto, ou se ele divide o ângulo do vértice ao meio, etc. Nós vamos detalhar cada um aqui agora. Então, os três tipos de sevianas notáveis que nós vamos ter aqui agora, nós vamos abordar, é a mediana, a bissetriz e a altura. Então, sevianas são segmentos que saem do vértice e vão até o lado oposto, e de acordo com as características desse segmento, a gente vai ter sevianas notáveis que são mediana, bissetriz e altura. São sevianas que acontecem mais, que são mais utilizadas. Então vamos começar com a mediana. Tá? Mediana, tá? Num triângulo, é um segmento, obviamente, como é seviana, é um segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto. Só que ela sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Portanto, a mediana sai do vértice e divide o lado oposto em dois segmentos congruentes. Portanto, a mediana AN, já que N é o ponto médio, eu tenho que PN é igual a NC. Destaquei aqui com um tracinho em cada um. Temos a mediana, então, relativa ao lado BC. A mediana AN é a mediana relativa ao lado BC, porque ela chega no lado BC. Pode ser também relativa ao vértice A, porque sai do vértice A. Então, ela é relativa ao vértice A, porque sai do vértice A, ou relativa ao segmento BC, ao lado BC, que chega no lado BC, ok? Obviamente, divide esse lado BC em dois lados congruentes. Temos também a mediana CP, que ela é relativa ao lado AB, portanto divide o lado AB em dois segmentos congruentes. E por último a seviana BN, que é relativa ao lado AC, porque chega do lado AC e divide obviamente o lado AC em dois segmentos congruentes. O ponto de encontro das três, logicamente nós temos três lados do triângulo e tem três vértices, portanto nós temos três medianas. O ponto de encontro das medianas é o baricentro, ou centro de gravidade, ou centro de massa, que também é chamado em física de centro de equilíbrio. Nós vamos ver isso em momento ou torque, em física. Ok? Então, O é o centro, é o ponto de encontro das três medianas, chama-se baricentro, ou centro de gravidade, ou centro de massa. No caso de matemática, é o baricentro. Vamos destacar uma coisa muito importante aqui embaixo, sobre o baricentro. Se eu tenho uma mediana, tá? O baricentro se posiciona na mediana. O baricentro ele fica a 1/3 da base e a 2/3 do vértice. Portanto, se essa mediana valesse 6 centímetros, o baricentro ficava a 2 centímetros da base e a 4 centímetros do vértice. Tá certo? Vamos agora para a segunda seviana notável, que é a bissetriz. Vamos lembrar um pouquinho o que é bissetriz de um ângulo. Se eu tenho um ângulo AOB, o ângulo AOB, bissetriz de um ângulo é uma semirreta. O que é uma semirreta? Semirreta é um pedaço da reta que tem início, mas não tem fim. Também é infinita igual uma reta, mas tem início e não tem fim. Portanto, eu tenho aqui, ó, o ângulo AOB, nós temos a semirreta OD, que ela continua aqui, ela é bissetriz desse ângulo, ou seja, ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Por exemplo, se aqui fosse um ângulo de 60 graus, ficaria 30 graus para cá e 30 graus para cá, ok? Entendeu o que é bissetriz de um ângulo? Agora nós vamos para a bissetriz num triângulo. Se eu tenho um triângulo ABC, o que é bissetriz de um triângulo ABC? Bissetriz, como é um segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto. Só que ela não divide mais o lado oposto ao meio, necessariamente igual a mediana não. Mas ela divide o ângulo do vértice ao meio. Que ela é bissetriz desse ângulo. Tá? Então essa mediana aqui, ó, que eu posso chamar de AJ, ME, a bissetriz AJ, ela divide o ângulo A em dois ângulos congruentes. A bissetriz BM divide o ângulo B em dois ângulos congruentes. E a bissetriz
CN divide o ângulo C em dois segmentos congruentes. O ponto de encontro dessas três bissetrizes, ele chama incentro. Tá? O ponto de encontro das três medianas chama-se baricentro. O ponto de encontro das três bissetrizes chama-se incentro. Uma característica interessante, por que ele chama incentro? Porque se eu tiver um incentro aqui no triângulo, eu posso colocar uma circunferência, tá? Deixa eu apagar aqui, fazer uma outra coisa. Tá? Ele chama incentro, tá? Porque ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo, ok? Se eu tiver o ponto O, que é o incentro do triângulo, eu consigo com um compasso fazer uma circunferência inscrita no triângulo. Por isso que ele chama incentro, que é o ponto central de uma circunferência inscrita no triângulo. Para uma circunferência inscrita no triângulo, obviamente, essa circunferência tem que tangenciar os lados do triângulo, né? Esse lado AB, o lado BC e o lado AC tangenciam a circunferência. Portanto, essa circunferência é uma circunferência inscrita e o polígono é um polígono circunscrito, ok? Agora, mais uma sevena notável. Nós já vimos a mediana, a bissetriz e agora nós vamos ver a altura. A altura tem que ter um pouco mais de atenção, porque a altura depende dos tipos de triângulos. Por exemplo, vamos falar sobre as alturas. Primeiro nós vamos falar a altura no triângulo acutângulo. Como é que acontece a altura no triângulo acutângulo? Como é que acontece a altura no triângulo retângulo? E como que são as alturas do triângulo obtusângulo? Portanto, vamos desenhar aqui um triângulo acutângulo. Lembrando que o triângulo acutângulo é um triângulo, para quem assistiu às aulas anteriores sabe, que é um triângulo que tem todos os três ângulos menores que 90. A altura, gente, é um segmento que é uma seviana, é um segmento que sai do vértice e chega até o lado oposto. Só que ela sai do vértice e chega ao lado oposto fazendo um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Ela é sempre perpendicular à base. Né? Então nós temos aqui AH, tá? É a altura relativa ao lado BC, ou seja, que chega no lado BC fazendo um ângulo de 90 graus. Não necessariamente precisa dividir o segmento da base aqui ao meio. O H não necessariamente é o ponto médio, e muito menos dividir o ângulo aqui do vértice ao meio, ou seja, ser bissetriz. Obviamente tem alguns casos que se coincidem, que nós vamos falar mais tarde. Então nós temos aqui no triângulo acutângulo, nós temos as três alturas são internas. A altura relativa ao lado BC, que é a AH, a altura relativa ao lado AC, que é a BK, e a altura relativa ao lado AB, que é a CK. Está vendo? Formando um ângulo de 90 graus. O ponto de encontro das alturas chama-se ortocentro. Vimos que o ponto de encontro da mediana chama-se baricentro, o ponto de encontro das bissetrizes chama-se incentro, agora o ponto de encontro das alturas chama-se ortocentro. Tá? Agora, olha a curiosidade, o ortocentro, as três alturas aqui do triângulo acutângulo são as três alturas internas, são as três dentro do triângulo. Portanto, o ponto de encontro das alturas do ortocentro, ele é interno. Tá? Então, o ponto O aqui é o ortocentro, e ele é um ortocentro interno. O ponto O é o ortocentro e ele é interno, porque as três alturas são internas. Vejamos agora o triângulo retângulo. No triângulo retângulo, para quem assistiu às aulas anteriores, sabe que o triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos são agudos, não é isso, gente? Então nós temos aqui um triângulo ABC, que é o triângulo reto, que é um ângulo de 90 graus aqui, portanto BC é a hipotenusa, AB é um cateto e AC é o outro cateto. No triângulo retângulo, gente, só tem uma altura que realmente aparece, uma altura que inclusive é interna, que é a altura relativa à hipotenusa, a altura que chega na hipotenusa, que é essa altura aqui, AH. As outras duas alturas, elas se coincidem com os catetos, porque elas têm que formar ângulos de 90 graus com o lado oposto. Portanto, a gente entende também que já que essa altura são os próprios catetos, só tem uma altura na verdade que aparece, que é a altura relativa à hipotenusa, né? A gente tem aqui o vértice do ângulo de 90 graus como sendo também o ortocentro. Portanto, no vértice, o ortocentro ele é no vértice do ângulo de 90 graus. Tá certo? Gente, depois mais tarde nós vamos fazer as relações métricas no triângulo retângulo e vocês vão ver que a hipotenusa, tá? Que essa altura relativa à hipotenusa, ela forma nessa hipotenusa duas projeções, que são as projeções dos catetos que nós vamos ver mais tarde, ok? E agora nós vamos para o triângulo obtusângulo. Um triângulo obtusângulo, como ele tem um ângulo, tá? Um ângulo maior que 90, um ângulo obtuso, triângulo ABC é um triângulo, está um pouco confuso aqui porque eu já desenhei no quadro as alturas e os prolongamentos dos lados.
Mas nós temos aqui o triângulo ABC, que é esse aqui, ó. Tá? Só tem uma altura interna, que é a altura relativa ao lado BC, que sai do vértice do maior ângulo obtuso aqui e chega no lado oposto, que é o maior lado aqui, tá? Formando um ângulo de 90 graus, porque é a altura. Já a altura que sai do vértice B, se ela for por dentro aqui do triângulo, internamente, ela não vai formar um ângulo de 90 graus. Portanto, a altura se dá no prolongamento do lado oposto. Eu prolongo o lado oposto e faço a altura externa. Tá? A que sai do vértice C também, se a saída do vértice C fosse ao lado oposto, por dentro, internamente ao triângulo, não ia ter um ângulo de 90 graus. Portanto, eu prolongo o lado oposto e faço também a altura externa. Portanto, num triângulo obtusângulo, a gente tem uma altura interna e as outras duas externas. Portanto, toda vez que você vê uma altura externa, você tem que saber que o triângulo é um triângulo obtusângulo. Não tem outras saídas. Tá? E se eu prolongar essas alturas aqui, ó, que eu vou desenhar agora porque estava meio confuso na hora para interpretar. Se eu prolongar essas alturas, eu vou ter um ponto de encontro delas aqui, que é o ortocentro, que é um ponto externo ao triângulo, porque eu tenho duas alturas externas e uma altura interna. Então, recapitulando, num triângulo acutângulos, vamos lá no triângulo acutângulo de novo, verificar o triângulo acutângulo. As três alturas, o segmento que sai do vértice, vai ter um ângulo de 90 graus, ter um ângulo lado oposto, dando um ângulo de 90 graus. Portanto, eu tenho três alturas internas, e o ponto de encontro, que é o ortocentro, ele é interno. Já no triângulo retângulo, tá, nós temos uma altura interna, que é a relativa à hipotenusa, que é a única que aparece, e as outras alturas são os catetos. Portanto, o ortocentro é o vértice do ângulo de 90 graus. Tá? Coincide com o vértice do ângulo de 90 graus. E por último, o triângulo obtusângulo, que eu tenho uma altura interna, que é a altura que chega no maior lado, ou seja, a altura relativa ao maior lado, ou que sai do maior ângulo relativo ao maior ângulo, que é uma altura interna. As outras duas alturas são externas. Portanto, eu tenho uma altura interna e duas externas. Ok, gente? Antes de a gente fazer um fechamento da aula, nós vamos citar aqui a mediatriz. Fica bem claro que a gente trabalhou com as sevianas. As sevianas são segmentos que saem do vértice e vai lá até o lado oposto. Nós temos três tipos de sevianas notáveis, que é a mediana, nós vimos a mediana, a bissetriz e a altura, lembrando que a altura pode ser externa ou interna, portanto, o ponto de encontro das alturas com o ortocentro pode ser interno ou externo. Agora vamos tratar de um outro assunto chamado mediatriz. Gente, mediatriz não é mais seviana. Mediatriz não é um segmento de reta. A mediatriz é uma reta. Tá? Então vamos ali para o quadro. Vamos falar um pouco da mediatriz. Se eu tenho um segmento AB, ou seja, um pedaço de reta AB que tem início no A e final no B, a mediatriz é uma reta, portanto não tem início nem fim, não é igual a seviana. É uma reta que é perpendicular a esse segmento, ou seja, forma um ângulo de 90 graus para esse segmento, e ela divide o segmento ao meio, ou seja, ela divide esse segmento ao meio e ela é perpendicular ao segmento, e é uma reta, tá certo? Portanto, gente, a gente tem também que a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes, tá certo? Aos extremos do segmento. Qualquer ponto que eu pegar da mediatriz, eu tenho aqui segmentos equidistantes. Portanto, se eu pegar o ponto J, por exemplo, JTA tem a mesma medida que JTB. Se eu pegar o ponto K, por exemplo, de K até A é igual a K até B. Portanto, o segmento, qualquer ponto da mediatriz, ele é equidistante ao ponto A ao ponto B. Por isso que a gente fala que a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes aos extremos de um segmento. Agora vamos fazer a mediatriz nos triângulos. Eu tenho aqui um triângulo, ok? Nós temos um triângulo ABC, ok? E esse triângulo eu vou traçar aqui três medianas. A mediana relativa ao segmento BC, a mediana relativa ao segmento AC e a mediana relativa ao segmento AB. Lembrem, tá, que eu não tenho mais necessariamente que sair do vértice. A mediana, ela é uma reta perpendicular ao segmento que divide o segmento ao meio. Portanto, aqui eu tenho essa mediana, que é a mediana relativa ao lado BC. Esta mediana aqui é relativa ao lado AB. E essa mediana aqui é relativa ao lado AC, que divide o lado AC ao meio e é perpendicular a ele. Tem um ponto de encontro das medianas, das mediatrizes, tá? Essa aqui é uma mediatriz, que não são mais sevianas, né? Eu tenho o ponto central aqui, ponto O, que é o ponto de encontro das mediatrizes, né? Fica bem claro que são mediatrizes, tá? Não tem necessidade de sair do vértice mais, ela divide o segmento ao meio apenas, fazendo um ângulo de 90 graus, tá?
E o ponto O é o circuncentro, é o ponto de encontro das mediatrizes, ok? Por que ele chama circuncentro? Vamos para um desenho aqui que eu preparei para vocês. Eu tenho um triângulo e imaginem que esse ponto O é o circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. Ele é circuncentro porque ele é o centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Tá? Uma circunferência, se a circunferência é circunscrita, o triângulo é inscrito, não é isso, gente? E para uma circunferência ser circunscrita e o triângulo ser inscrito, os vértices desse triângulo têm que ser pontos da circunferência, ok? Por isso que ele chama circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes, é o centro da circunferência circunscrita, ok? Vamos agora finalizar os estudos das sevianas, falando um pouquinho do triângulo isósceles e do triângulo equilátero, e como que essas sevianas, ou seja, mediana, bissetriz e altura, se comportam num triângulo isósceles e num triângulo equilátero. Vamos introduzir também a mediatriz, lembrando que a mediatriz não é uma seviana, né? As sevianas notáveis são bissetriz, mediana e altura, e a mediatriz não é seviana. Mediatriz é uma reta, sevianas são segmentos que saem do vértice e vão pelo lado oposto. Portanto, vamos olhar agora o triângulo isósceles. No triângulo isósceles, eu esquematizei para vocês. Tá? Primeiro, tá? Aqui saindo do vértice B, eu fiz todas as quatro, tá? A mediana, a altura, a bissetriz e a mediatriz. Aqui, ó, saindo do vértice B, chegando no ABC, de azul aqui, ó, eu coloquei a altura, que ela faz um ângulo de 90 graus com o lado oposto. De marrom, não sei se está dando para enxergar direito, de marrom aqui, ó, eu estou pondo a bissetriz, que ela divide um ângulo do vértice aqui B ao meio, e de vermelho a mediana, que chega até o ponto médio do lado oposto, e também a mediatriz, que é uma reta perpendicular ao lado, passando pelo ponto médio. Então nós temos as três, são bem distintas, a altura, a bissetriz, mediana e a mediatriz. Já a altura relativa à base, ou seja, a altura que chega do lado diferente do triângulo isósceles, já que no triângulo isósceles a gente tem que esse lado é igual a esse, e o lado diferente chama base, no caso BC. A altura que chega na base, a altura relativa à base, que é essa altura aqui, ó, que eu estou colocando, a altura AH, por exemplo, tá? Essa altura AH, ela é mediana, bissetriz, mediatriz, então ela é mediana, ela é altura, ela é bissetriz e ela também é mediatriz. Elas se coincidem aqui na altura relativa à base. Portanto, o ponto de encontro dessa altura aqui, portanto ela faz um ângulo de 90 graus, vou pegar uma caneta diferente, ela é altura, portanto faz um ângulo de 90 graus, ela é mediana, portanto divide o lado desse triângulo ao meio, ela é bissetriz, portanto divide o ângulo do vértice ao meio, e ela também é mediatriz aqui, tá certo? Eu mostrei para vocês que os quatro pontos estão alinhados, ponto de encontro da mediana, da bissetriz, da altura e da mediatriz, aqui ó, bico, B de baricentro, ponto de encontro das medianas, I de incentro, ponto de encontro das bissetrizes, C, circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes, e O, ortocentro, ponto de encontro das alturas. Portanto, a palavra bico é uma forma de guardar os pontos de encontro da bissetriz, mediatriz e altura. Bom, então nós temos aqui esse ponto B aqui, ó, é o ponto de encontro das medianas, que eu chamei de baricentro. O ponto I, ponto de encontro das bissetrizes e centro. O ponto O, ponto de encontro das alturas. E o ponto C, ponto de encontro das mediatrizes. Você está vendo que no caso do triângulo isósceles, esses quatro pontos, o bico está alinhado na altura relativa à base. Agora passamos para um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, as três alturas são as três medianas, as três bissetrizes e as três mediatrizes. Portanto, o ponto de encontro das alturas também é o ponto de encontro da mediana, também é o ponto de encontro da mediatriz, também é o ponto de encontro da bissetriz. Portanto, esse ponto aqui é o ponto bico, é o ponto de encontro tanto da altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Ok, gente?